Bora, tem um vídeo aqui que eu quero ver que é do Victorando Fute, quem controla a seleção brasileira. Bora lá que fiquei curioso aí com esse vídeo e... Mistérios que a gente precisa, nós enquanto jornalistas, nós enquanto apuradores, nós falhamos e o outro estamos falhando, que é entender de verdade duas coisas. Verdade, né? O Fábio, acho que, não sei se ele já foi convocado alguma vez pra seleção, mas chance real assim, nunca vi o Fábio ter. E o Endrick aí, os caras ficam falando que o Endrick é novo ainda. E o cara vai fazer 30 anos e vão falar que ele tá novo ainda. Por que o Fábio nunca teve oportunidade direito na seleção brasileira? E a outra é por que o Endrick é preterido. Tem alguma coisa aí que tá quicando pra nós enquanto jornalistas e estamos falhando nisso? Descobrimos. O Endrick é um jogador muito importante, é uma joia rara que a gente tem no futebol brasileiro. É impossível de compreender o Endrick. Aí você pode usar o termo que você quiser. Eu não sei você, rapaziada, mas pra mim, tipo, sei lá, parece que o Endrick tá meio que disfarçando que ele tá meio que se sentindo injustiçado. Parece que ele tá meio que forçando que ele tá legal assim, que ele tá gostando de todo mundo, que ele é amigão, assim. Sei lá, parece que meio forçado essa felicidade. Eu sei que ele tá feliz de estar na Copa, mas, tipo, parece que ele quer disfarçar... Segurarem a fila, que ele não tá gostando da situação, sabe? De não jogar sempre. Parece que ele tá, tipo... Então beleza, cara, não tá me afetando, mas no fundo acho que deve estar afetando eles. Intervarem, sabotarem, boicotarem, eu deixo o verbo a critério de quem tá ouvindo. Aí o Bob é convocado pra seleção de novo. Pode 8 substituições contra a Croácia. O Bob é o 8º a entrar. Oitavo. Tava fora da parada. O Bob sofre um pênalti e dá o passe pro gol. Esse não marca pelo Brasil há 446 dias. Esse tem um gol pela seleção em 24 jogos. Esse faz parte do Arsenal, campeão da Premier League. Mas em 30 partidas só fez um gol. E esse aqui, coitado, de todos que estão sendo crucificados, mesmo tendo feito más atuações nas últimas partidas, pra mim é o que tem a menor parcela de culpa. A partida contra Marrocos foi tenebrosa, mas... A Argentina, quando perde o primeiro jogo em 2022 para a Arábia Saudita, vai pro segundo jogo com 5 trocas. A água bateu na bunda. Vou voltar a usar essa expressão. Aí o Scaloni falou... Fudeu, vou ter que mexer e vou ter que mudar o time inteiro. E eu imagino como deve ter sido dura essa conversa no hotel, no sei lá onde foi, no CT, no treino. Rapaziada, vou ter que trocar. Você imagina, você é um titular de estreia de Copa do Mundo, time... Mas sei lá, a Argentina, o diferencial dela, acho que é o meio campo. Tem bastante jogador lá no meio campo e jogador que, tipo, corre pra cacete. Cara habilidoso, que se doa ao máximo. E o Messi fica lá de boa. Na frente da área lá, só esperando a bola chegar pra ele fazer a jogada. Os caras se matam, toca a bola pro Messi. Perde, você é substituído pro segundo jogo. Você imagina o quão puto esse cara fica aí? Eu tô pagando a conta. É, irmão, mas o negócio é o seguinte. Ou a gente tá fechado aqui pra ganhar uma Copa do Mundo, todo mundo vai entrar pra história e dar a sua cota de sacrifício, ou nós vamos voltar mais cedo pra casa depois do terceiro jogo. Você imagina? Pode ser que aconteça, tá? E aí eu vou ficar surpreso. Mas eu não consigo imaginar o Ancelotti fazendo isso do primeiro pro segundo jogo. Eu vou tirar Casemiro. E aí, principalmente, caras grandes do time. Não, eu vou tirar o Casemiro do time. Não, eu vou tirar o Rafinha do time. Você imagina o Ancelotti fazendo isso? Eu tenho muita dificuldade de imaginar. Quem controla a seleção brasileira? Por que Endrick não entra nos jogos? Como o próprio Jorge Igor disse, você consegue imaginar o Brasil ou o Ancelotti mudando ali os 11 iniciais de uma maneira brusca, como foi a Argentina de 22? Você imagina isso? Um Casemiro saindo da seleção, você bancando um Marquinhos se precisar? Você consegue imaginar a seleção dessa forma? Yamal decidiu a Euro com 16, 17 anos. Boadi acabou com o meio-campo do Brasil com 18 anos. Mas as nossas joias nunca estão prontas. Qual o problema estrutural que existe dentro da seleção brasileira? Vamos abordar esse tema, situar algumas situações e realmente debater algo que vem incomodando 200 milhões de brasileiros. Essa estreia do Marrocos rendeu muita pauta aí, né, rapaziada? Então já chega deixando o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal Victorando Fute, certo? Estamos com a meta aí de bater, vamos chegar a 1.800.000 ainda. Então vamos bater essa meta aí, espero que vocês possam me ajudar. Se inscreve aqui no canal. E é isso, rapaziada. Vamos pro vídeo. Primeiro ponto. Acredito que ninguém que acompanha futebol, como a maioria de vocês aqui que são inscritas nesse canal, né? Apesar da galera na Copa do Mundo, tem muita gente que não assiste futebol, que opina. Acho que a grande maioria, 99% da galera que me assiste aqui, entende que nunca assistiu futebol, acredita que Endrick vai ganhar os jogos sozinhos pro Brasil. Essa estreia do Brasil contra o Marrocos ficou nítido que o problema da seleção tá longe de ser só o setor ofensivo ou só o centroavante, né? Quem dera fosse. O Igor Thiago, sim, fez atuações muito abaixo contra o
Egito e principalmente contra Marrocos, mas ele tá longe de ser o único ou de ser o principal problema, né, rapaziada? O problema da seleção brasileira também, né? É estrutural, passa não por foi vários pontos, começando de um ciclo horroroso que foi feito pra essa Copa do Mundo. O Ancelotti chega pra Copa do Mundo e ainda assim o Brasil não tem um modelo de jogo definido, foi muito trabalhado durante todo o período e do Ancelotti, quando o Ancelotti assume a seleção com apenas um ano antes da Copa. Esse formato de um 4-2-4, onde a gente tá vendo que não é a melhor opção, principalmente contra seleções muito fortes, né? Contra a França, o Brasil no 4-2-4 jogou muito reativo, sempre tentando explorar os contra-ataques e acaba que chama muito o adversário pro seu campo. E contra Marrocos, uma seleção que joga com muito mais aproximação, com muito mais triangulação ali no setor ofensivo, que gosta de trabalhar a bola, tem mais qualidade também. O Brasil sofre bastante e só não tomou um 2-0, não tomou um placar maior ainda, porque realmente, assim, Deus não quis, né? Porque Marrocos teve muita chance e teve muito preciosismo também nas finalizações. Ficou tocando, às vezes poderia finalizar a jogada antes, né? Finalizar gol e eles estavam dando calcanhar. Os caras estavam brincando, né, mano? Mas assim, eu quero trazer um print aqui pra vocês que comprovam como uma seleção comprometida realmente não tem vaidade. Essa seleção da Argentina de 2022, que é campeã da Copa do Mundo e perde na estreia para a Arábia Saudita, viu que todo o modelo que eles estavam vindo trabalhando ali durante um certo período talvez não fosse a melhor opção e não se aplicasse para a Copa do Mundo com as seleções que eles enfrentariam. Então o Scaloni faz simplesmente 5 alterações pro segundo jogo. Pro jogo de estreia contra a Arábia Saudita, a seleção da Argentina tinha Dibu no gol, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico na lateral esquerda, Di Maria, Depou, Paredes e Gomes, e Messi e Lautaro Martinez no ataque, certo? E aí, pra segunda partida contra o México, que a Argentina vence por 2-0, né? O Scaloni simplesmente sacou 5 jogadores do time principal, mantendo apenas 6 dos que começaram a partida contra a Arábia Saudita. E então ele já vem com Montiel, a zaga, Otamendi, de Martinez e a Cunha, já muda o lateral, Di Maria, Depou, o Rodrigues e o McAllister entrando pro time titular, e aí Lionel Messi e Lautaro Martinez fecham o ataque da seleção. E aí contra a Polônia, não satisfeito, o Scaloni simplesmente saca Lautaro Martinez, abre mão do 4-4-2, começa a jogar num 4-3-3 e vem e bota o Julián Álvares, um moleque que não tinha metade da bagagem que tinha o Lautaro Martinez. Julián Álvares que era ainda um menino, cara, era só um jovem ali dessa seleção argentina, e ele vai lá, banca o moleque mesmo, mano, e fala, tá, você vai jogar e o cara do ataque da seleção vai ser você. E o Julián Álvares faz aquela campanha magnífica jogando pela seleção. Mas ainda falando de Endrick, nós vamos pro ponto 2. Não é um técnico apenas, é um padrão que atravessa clubes, treinadores e países. Em 2022, ainda no Palmeiras, Endrick estreia no dia 6 de outubro de 2022 contra o Curitiba e só entrou no segundo tempo com o jogo já 3-0. O próprio auxiliar de Abel, João Martins, admitiu que só colocou ele porque o jogo já estava resolvido. A política era declarada. Abel falava em respeito ao processo e em não colocar o garoto numa vitrine alta cedo demais. Depois, Endrick consegue conquistar o seu espaço no time do Palmeiras, né? Assim, não é que ele consegue conquistar. Uma coisa é o Endrick com 16 anos começando no Palmeiras. Não vai colocar um moleque titular já. Outra coisa é o Endrick que tá 3 anos na Europa, no Real Madrid, saiu do Real Madrid, meteu o gol lá no Lyon lá em alguns meses só. Virou o cara do time lá em alguns meses. E aí chega na seleção os caras que nem tem 2 gols na seleção aí. E o Endrick deve ter uns 3 gols já e nem joga. E o cara fica aí esquentando o banco. Tá, o espaço, ele atropela ganhando espaço, basicamente dando o título do Brasileirão pro Palmeiras. Naquele jogo que ele ganha do Botafogo aí, praticamente sozinho, né? Uma das provas disso. E aí, em 2024, é a primeira convocação, com Dorival na seleção. O caso mais forte. Em março de 2024, vindo do banco, ele fez o gol da vitória por 1-0 sobre a Inglaterra em Wembley e marcou no 3-3 com a Espanha no Bernabéu. Antes do Bernabéu, o próprio Dorival avisou que o Endrick começaria no banco, dizendo: temos que ter cuidado com o Endrick. Tem que ter cuidado com o quê? Então aqui já entra, talvez seja só uma tentativa de justificar a não escalação do menino. Aí, porque assim, você chegar com esse argumento de que ele não tá pronto, mesmo ele sempre entrando e sendo decisivo, não cola mais. E a partir de agora, você pode ver que até nas entrevistas do Ancelotti, eles estão tentando achar outro argumento válido, porque toda vez que o Endrick entra, ele marca e ele destrói qualquer tentativa de argumentação no ponto de que ele não está pronto.
Então é por isso que muitas vezes eu acredito que há um receio muito enorme de Por colocar o o Endrick em campo, porque a partir do momento que o Endrick teve mais minutagem, até mesmo jogando lá no Lyon, foi comprovado de que ele tá pronto sim. E tem um vídeo até que viralizou aí agora do Endrick falando com o Neymar, pô, eu queria muito entrar nesse jogo aí, né, que foi o jogo contra Marrocos. Então o Endrick, ele não sente, ele não treme, e o Brasil inteiro sabe disso. Então aquela tentativa de falar, não, olha só, o menino não tá pronto ainda, a gente tá vendo nos treinos que ele ainda tá sentindo. E o Endrick entra em campo e a resposta que ele pode dar é em campo, é jogando bola. Então é por isso que eles não dão minutagem pra ele, acredito eu. Porque se ele entra, ele vai quebrar mais ainda argumentos e vai se tornar uma situação insustentável. Mas daí, se ele quebrar o argumento, não vai ser bom pra seleção. Não se consegue mais manter o Endrick no banco, sabe? É por isso que, mano, eles morrem de medo de dar minutagem pro Endrick. Supostamente, né? Supostamente é por isso, né? A gente fazendo as análises aqui. Depois, Endrick faz o gol da vitória sobre o México no 8-6 em 2024. E aí, na Copa América, sumiu. Eu acho que Endrick só teve 34 minutos na fase de grupos. Dorival pedia paciência. Em 17 jogos pela seleção, ele foi... Porque o Ancelotti, ele joga com a seleção, tipo, pressionando muito na saída de bola. Eu sei que o Endrick pressiona ali a marca na saída de bola dos times, mas o Cunha, ele, tipo, joga... Às vezes ele reveza muito. O Ancelotti faz o ataque e muda muito de posição. Eu vejo que o Rafinha, às vezes, tá na direita. Às vezes o Rafinha tá de centroavante. Às vezes o Rafinha tá na ponta esquerda. O Vini Júnior também. Só que o Vini Júnior não vai pra direita por nada. Mas o Vini, ele fica, tipo, na ponta esquerda, de ataque. Na esquerda, no ataque. Tipo, sempre tá mudando. E o Cunha, ele, tipo... Ele é o Coringa aí desse ataque. Porque o Cunha, ele pode estar de centroavante. Às vezes eu vejo o Cunha na esquerda, às vezes o Cunha na direita. Tipo, não sei se o Endrick pode jogar desse jeito. Eu acho que ele pode se adaptar e jogar, mas o Cunha, ele se encaixa bem na tática que o Carleto coloca no ataque, que é tipo um ataque bem móvel, sabe? Por isso que ele não... Ele tentou jogar com o Igor Thiago lá, não deu certo. No segundo jogo ele já foi com o Matheus Cunha. Acho que depende do jogo, acho que ele pensa, tipo, tem jogo que eu preciso de um cara grande lá, forte, que vai cabecear, que vai brigar com o zagueiro, então ele coloca o Igor Thiago. Aí quando ele precisa de um ataque mais móvel, assim, pra mexer no ataque pra lá e pra cá, e já coloca o Cunha. Mas o Endrick tinha que jogar, ele pode jogar na direita lá no lugar do Rafinha, pode jogar no lugar do Cunha, pode jogar junto com eles. Titular uma única vez o 0-0 com o Uruguai, que eliminou o Brasil nos pênaltis nas quartas. E aí a gente chega no ponto 3. Os números não batem com o argumento puramente técnico. Aqui é onde a gente coloca os dados na tela e consegue ver que os números falam por si só, os números não têm opinião, os números não têm lado, os números não têm interesse, os números são os números. São inúmeras participações em gols pela seleção, 4 gols e 1 assistência. E em todas elas o Brasil estava empatando ou perdendo no segundo tempo. Ou seja, o cara é literalmente quem resolve o jogo. O mais recente no amistoso contra o Egito, no dia 6 de junho de 2026, entrou no segundo tempo e fez o gol da vitória por 2-1 com 6 minutos em campo. Se você somar o Wembley, Bernabéu e México a isso, e o contraste da estreia, por exemplo, que o Igor Thiago foi muito mal no jogo antes da Copa, né, contra o Egito, e mesmo assim, na partida seguinte, foi o Igor Thiago, né, que é a estreia da Copa, o Igor Thiago começa como titular, no 1-1 que o time precisava de alguém pra resolver. E realmente, já que a narrativa não é mais válida de que o menino não tá pronto, basicamente, o que mais causou a grande revolta no brasileiro é simplesmente o fato dele não entrar. Então, beleza, Igor Thiago é o acho que novo... ele Porque, assim, o argumento que era usado é que não, tem que respeitar a hierarquia dentro da seleção, o Endrick não é titular. Acho que ele até colocaria o Endrick, mas como ele teve que... Como os caras foi bem mal, o Casemiro foi mal e o Ibanez foi mal, ele já queimou 2 substituições, porque os caras foi mal e tomaram o amarelo, então ele não quis arriscar. Aí teve que já queimou 2 substituições. Aí depois ele fez as outras, aí deixou, não colocou o Endrick. Porque o João Pedro é o cara que vem fazendo a maior sequência e é o cara que, dentro da hierarquia da seleção, é o cara que tem que ser o titular. E aí, a partir desse momento, há uma ruptura porque o João Pedro não é convocado. Basicamente, o João Pedro é o cara que abre vaga pro Neymar aí, né? Que é cortado pro Neymar poder estar na lista. E aí, o João Pedro não está na lista oficial. Então, você fala, pô, se o João Pedro não está na lista oficial, o Endrick vai assumir o cargo.
Não, agora é o Igor Thiago. E aí, depois de tantas histórias, né, rapaziada? De tantas tentativas de justificativas, o que tá ganhando mais força agora atualmente é esse lance das marcas, né? De marcas terem influência dentro da seleção. Basicamente é só um assunto muito delicado pra gente abordar aqui, mas que, num cenário que a gente tá, onde o moleque tá pedindo passagem, onde a seleção não se encaixa, onde o meio-campo tem nomes, figuras carimbadas que há muito tempo não conseguem representar dentro de campo. Vai se criando teorias, porque basicamente nada mais consegue justificar. O campo pede Endrick. E se você observar, se você entrar em qualquer rede social aí, se você conseguir ter acesso a redes sociais de memes gringos, tudo, canais da gringa, portais da gringa, o mundo inteiro sabe que o Endrick é a melhor opção pro ataque do Brasil, cara. O mundo inteiro. Então, se você fala que é uma coisa do brasileiro, não, o brasileiro não tem paciência com a seleção, o brasileiro tem que ter mais maturidade, entender o processo, entender a dinâmica. Brasileiro, blá, 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 tá pedindo Neymar ainda. Se você for falar, se você ainda acreditar nisso, como é que você justifica agora? O mundo inteiro sabe que a melhor opção pro ataque da seleção é o Endrick. O moleque é iluminado, ele entra, ele faz gol. Então, realmente, fica muito difícil justificar o Endrick estar no banco, né, mano? E é muito difícil imaginar a seleção realmente, como foi dito pelo Jorge Igor aí, a seleção conseguindo tirar as cadeiras cativas do time titular, sabe? Tem grandes nomes ali, grandes peças, mas realmente parece que há outros interesses muito grandes assim por trás, porque nada consegue justificar. Certo que o Ancelotti é um cara que tem 5 Champions, é um cara extremamente vencedor, tanto é que se fosse outro treinador brasileiro, já estaria sendo extremamente crucificado. Ainda há uma certa esperança ali no Carlo Ancelotti por ser o Carlo Ancelotti, mas realmente essa paciência do brasileiro tá acabando. O problema não foi a derrota pra Marrocos, né? Eu fiz um vídeo curto que deu mais de 1 milhão de views Marrocos só no é uma seleção Instagram, boa também, né? E com milhares e milhares de likes. Depois, e realmente eu falei, quando o Brasil empatou com o Marrocos, eu já fiquei, putz, fudeu pra nós. A gente já era. Mas depois você foi vendo os outros jogos da Copa, você vê lá que a Espanha empatou, Portugal empatou, a Bélgica. Então, tipo, tá difícil pra todo mundo. Então, só pra Alemanha que tava fácil. Mas depois no segundo jogo ficou difícil pra ela contra a Costa do Marfim. Tipo, não tá aquelas coisas. Claro, o Brasil contra o Haiti ali era pra ter ganhado demais. Mas a Copa não é tipo, goleia na primeira fase. É um mata-mata que começa, velho. Então, tipo, na próxima fase lá, que é o 16avos, aí o bicho vai pegar. Porque a gente pode pegar ou a Holanda, pode pegar ou a Suécia, ou o Japão, que eu acho que vai ser o Japão. E se pegar o Japão, o jogo vai ser difícil, porque a seleção do Japão joga bem demais. E evoluído, ganharam da gente no amistoso lá de virado 3-2, né? Então, olho no Japão. E contra a Holanda também vai ser pegada. A Holanda é mais casca grossa. Com o Japão, eu acho que vai ser difícil, mas acho que a gente no sufoco consegue ainda ganhar do Japão. Mas a Holanda vai... Pra mim, se for pegar a Holanda, vai ser decidido nos pênaltis. Ou a gente perde. Galera, calma, o Marrocos é um time muito bom, é uma seleção que vem de uma sequência gigantesca de vitórias, somente a Espanha consegue se igualar a Marrocos na fase invicta, né? São 29 jogos sem perder, nos últimos 45 jogos apenas uma derrota, mas o problema é porque num vídeo de 1 minuto a gente não consegue abordar todos os temas, mas o grande problema não é a derrota ou o empate com o Marrocos, né? É como foi o empate com o Marrocos, né? Onde Marrocos jogou como o Brasil e o Brasil jogou como o Marrocos. Então realmente é um cenário difícil assim pra seleção brasileira. Eu ainda acredito que a gente pode ir bastante longe, né? Bastante longe não, acho que a gente pode ir mais longe que fomos na... Sabe que eu tava vendo o Casemiro jogar, apareceu o Ilharão no Santos, pô, o cara não conseguia dominar a bola. A hora que ele dominava a bola, olhar pro lado, os caras já tomavam a bola dele. Nas últimas Copas, principalmente pelo chaveamento que a gente pegou, principalmente porque o Brasil tem material humano, cara. Apesar da gente criticar bastante, né, de a gente ver um Ibanhas na lateral direita improvisado, que realmente são coisas assim que não dá pra gente entender, mas realmente tá, ele não testou isso no ciclo, né, mas não temos lateral direito, vai e traz o Ederson como volante e o Ibanhas tem que ser, e agora nós temos o Danilo, que provavelmente vai ser o grande titular, mas se for preciso fazer uma mudança drástica, igual o Scaloni fez, saiu de um 4-4-2 pra um 4-3-3, tirando metade do time. Se for preciso, joga com 3 zagueiros, pô. E aí joga num 3-5-2, sei lá. Mas ainda assim, é possível imaginar a seleção com o material humano que tem, conseguindo ir mais longe e apresentando um futebol melhor do que esse que vem sendo apresentado, né? Só que não sabemos se será nesse ciclo, né, rapaziada? Realmente, para essa estreia contra Marrocos aí, a gente pode começar a ter uma esperança em 2030, talvez, pelo futebol apresentado. Como eu já disse, né? Não quero eu mesmo me refutar aqui em argumentação,
convocações, tanto é que, como eu disse, acredito que a seleção pode ir mais longe do que foi nas últimas Copas, se conseguir jogar um futebol ali, realmente mudar o seu estilo tático e conseguir jogar como o Brasil, né? Jogar de uma forma onde a gente tem a posse de bola, onde a gente talvez jogue mais fechadinho, mas ainda assim, cara, é um ciclo horroroso e a gente se apega a essas esperanças, assim, porque dentro de campo tá terrível a situação, né, mano? Mas enfim, rapaziada, comenta aí o que você achou, qual é a sua esperança, o que você acredita, se você não acredita em nada, deixa aí sua opinião nos comentários, não esquece de seguir aqui o Victorando Fute, beleza? E é isso, te espero no próximo vídeo, até a próxima, fui, tchau! Vídeo bom aí do Victorando Fute, brabo demais, é isso, rapaziada. Pra mim, tipo, o que falta no jogador da seleção, falta, tipo, sei lá, os caras entrar com o peito estufado e falar que é Brasil, porra. Os caras chegar firme na jogada, os caras parecem que estão meio, sei lá, eles estão se sentindo muito pressionados. O Rafinha é o exemplo disso. O Vini tava assim, mas parece que o Vini já tá meio que, tipo, eu vou decidir essa coisa. Nos 2 jogos o cara meteu gol, deu assistência, participou dos 4 gols do Brasil na Copa. Então o Vini bateu no peito e tá querendo resolver, sabe? Mostrar pra todo mundo que ele pode jogar na seleção igual ele joga no Real Madrid. E o Rafinha, acho que falta um pouco isso. O Rafinha tá muito nervoso, querendo, tipo, na entrevista lá ele falou que não quer provar nada pra ninguém, só tem que provar pra família dele, pra esposa dele e pro filho dele. Mas eu acho que ele tá querendo provar pra todo mundo que ele consegue jogar igual joga no Barcelona, mas ele tá tropeçando nas pernas, tá errando com fácil, ainda saiu machucado ainda pra ajudar. Dá pra ver na cara dele que ele tava pressionado. E, tipo, vejo o Casemiro também, tá difícil o Casemiro. O Marquinhos, eu acho que ele sente também a pressão, porque no PSG ele joga bem, mas ele, tipo, ele não é aquele, nossa, que zagueirão, mas ele é um zagueiro mais confiável no PSG do que na seleção. Lá no amistoso contra o Egito ele já deu um gol pros caras de presente. O Gabriel Magalhães também, parece que ele na seleção ele não se sente muito à vontade igual no Arsenal. Tipo, todos os jogadores do Brasil não se sentem parece à vontade na seleção. E é isso que falta neles, eles se sentiam mais à vontade, eles entrosar. Acho que também pelo ciclo foi uma bagunça também. O ciclo do Brasil, tipo, teve muitos convocados durante o ciclo, tipo, não foi o mesmo grupo ali que ficou jogando junto em vários jogos. Tipo, eles começaram praticamente nesse final de ciclo jogar junto esses mesmos jogadores aí. O Igor Thiago mesmo foi convocado o quê? Antes da Copa, uma vez, para 2 amistosos. O Endrick também. Tipo, os que sempre jogavam eram o Vini, o Rafinha. Antes tinha o Rodrigo, o Estevão, então a seleção também sofreu com lesões. Tinha o Militão lá na defesa. A lateral esquerda também sempre mudava, a lateral direita sempre mudava. A zaga ali, o Magalhães sempre estava machucado nas convocações, sempre jogava outros. Então a seleção nunca, tipo, o grupo ficou sempre os mesmos e jogaram e se entrosaram. Não, sempre ficou mudando o grupo do ciclo. O atacante mesmo sempre mudava. Sempre ficava o Rafinha e o Vini. E eles pressionados tentando resolver no meio da bagunça. Eu acho que falta isso, organização pra seleção. Esse, apesar desse é o vídeo. Falou. Vamos ver outro vídeo. Tchau.